o versículo 17, sempre no nosso livro de Gálatas. E aqui ele vai começar com as seguintes palavras: Ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo faz uma pergunta aqui, né? No capítulo 1, temos aquela introdução, ele vai começar a introduzir a sua biografia, a sua vida missionária, as dificuldades que ele encontrou com os judaizantes, o choque que ele teve com Pedro. Agora, no capítulo 3, ele vai começar já a entrar no fundo da questão, no osso do problema. Do problema no sentido teológico, né? A profundidade da situação. E ele está a chamar aqueles que inicialmente ele chamou como filhos, como irmãos, ele está a dizer: epá, vocês são tolos ou quê? O que é que se passa com vocês? Quem os enfeitiçou? Uma pergunta do tipo: há um poder que vos está a seduzir, e esse poder vos está a levar distante da verdade, distante do Evangelho de Cristo. E é assim que ele vai terminar a sua pergunta dizendo: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E eu acho que essa pergunta vem a propósito. Paulo está, de alguma forma, a enfatizar a crucificação de Jesus. E por que Paulo tem a crucificação de Jesus como um ponto crucial na sua argumentação, na sua percepção do Evangelho e no seu choque com os agitadores ou com os confusionistas? Uma razão principal seria porque Paulo olha para o Evangelho de forma participativa. Para Paulo, o Evangelho envolve a nossa participação. No versículo 20, por exemplo, do capítulo anterior, capítulo 2, Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já falamos do porquê que nós traduzimos essa parte como a fé do e não a fé no. Falamos isso a vez passada. No capítulo 6, versículo 14, Paulo vai dizer: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está a olhar para a cruz de Jesus como algo que se participa. No versículo 6 de Romanos 6, por exemplo, Paulo vai dizer: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Esses versículos que nós acabamos de ler só são alguns dos poucos que nós poderíamos apresentar para defender que a forma de Paulo olhar para o Evangelho é como se o Evangelho fosse algo que nós devemos participar. Ele olhava para Jesus, para a sua vida, para a sua cruz e para a sua ressurreição como algo que o cristão deve participar. Não é só olhar para Jesus aí e dizer: não, Jesus se entregou na cruz por nós e pronto, estou salvo porque creio nele. Não, Paulo não olhava assim. Paulo entendia que a forma de viver de Jesus tinha que ser manifesto nele e em todo cristão. Que o seu sacrifício tinha um respaldo prático na vida dele. E no caso, por exemplo, do que nós lemos aqui, tanto
no capítulo 2, 20, como no capítulo 6, 14, ele vai olhar para a sua vida antes de Cristo como se a vida não crucificada. As suas paixões, os seus desejos, a sua mentalidade, aquela que ele tinha antes de Cristo, resume um viver fora da cruz. A cruz para Paulo era um lugar místico onde os nossos desejos, as nossas paixões, o pecado nosso tinha sido crucificado. Então, por essa razão é que Paulo está a falar sobre crucificação de Jesus. Uma outra razão para ele falar para ele focar na cruz aqui na sua pergunta, é porque para Paulo o sacrifício de Jesus encarna o amor de Deus, não apenas pelos judeus, mas para todo o mundo. Então, entender Jesus crucificado na mentalidade de Paulo era entender como é que Deus manifestou o seu amor para com todos, seja judeu, seja grego. E nós podemos ver isso mesmo no início, né, de Gálatas, Gálatas 1, de 3 a 4. O que é que ele fala no seu cumprimentar as igrejas de Galácia? Ele diz: graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele está a escrever às igrejas de Galácia, está a escrever para os gentios. Ele está a dizer que graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus mostra a vontade boa de Deus para com todos, seja judeu, seja gentio. E é por essa razão que ele fica chateado quando percebe que esses agitadores estavam a interpretar de outro jeito, não estavam a entender, estavam a deturpar o significado da cruz de Jesus. Então é preciso vermos mais ou menos a forma como Paulo está a olhar para a cruz de Jesus como um fundamento pelo qual ele está a fazer as suas críticas e está-se a defender. A terceira e última perspectiva do porquê que ele está a focar na cruz, na sua pergunta aqui, é porque na visão de Paulo, o sofrimento e o sacrifício de Cristo desafiava, naturalmente, como falamos da participação, desafiava todo verdadeiro discípulo a estar disposto a sofrer também. Então Paulo entendia que os agitadores e os confusionistas estavam a tentar fugir do sofrimento de Cristo. Essa crítica ele vai trazer, por exemplo, embora no capítulo 6, por exemplo, 12 a 13, ele vai dizer assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por isso é que ele está a focar na cruz, está a dizer aqui é um problema que tem a ver com a cruz. Vocês têm que entender a profundidade da cruz de Jesus. Só estão a vir com essas doutrinas estranhas porque não estão a entender a cruz de Jesus. Estão a ofender a cruz de Jesus. O sacrifício de Jesus é sagrado e vocês estão a pisar em algo sagrado. É isso que lhe faz ficar chateado como ele ficou, né? Então ele vai dizer isso, né? Vai dizer assim: porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É isso que ele vai falar no capítulo 6, do versículo 12 a 13. Em outras palavras, Paulo estava a entender que os agitadores estavam a fugir, sofrer por Jesus. E isso deve nos ensinar alguma coisa.
Porque é claro que para Paulo, se você quer olhar para o Evangelho fora da participação, você tem deturpado o Evangelho. Se Jesus sofreu, nós também, se queremos ser declarados justos pela fé, precisamos estar dispostos a sofrer como Jesus sofreu. Paulo não tem uma outra forma de entender isso. Não é aquela visão que não, olha, haverá um arrebatamento e nós iremos e não vamos sofrer, não vamos... Para Jesus, essa forma, para Paulo, essa forma de pensar não faz justiça ao Evangelho. Cada etapa de Jesus tem um significado espiritual para nós. E a cruz, para Paulo, das várias formas que nós temos para interpretar, tinha a ver com estarmos dispostos a sofrer pela justiça. Estarmos dispostos a morrer por causa de Deus. É isso que ele tinha na sua mente. E nós já falamos na nossa introdução quais eram as dificuldades que se estavam a levantar, sobretudo na visão dos judeus, quando surge essa seita cristã. Eles, nós já falamos, que tinham medo de perder os privilégios que eles tinham, né? E esse privilégio era social e era cultural. Fazer parte dessa família hebraica, cujo pai é Abraão, com as várias promessas divinas, com aquela história toda. E pronto, os traços culturais, aquilo que fazia judeu era algo de orgulho e eles não queriam perder aquilo, sem esquecer os privilégios que já tinham angariado do próprio Império Romano, né? A outra também, aqui, por exemplo, na crítica que faz Paulo, é que essas pessoas que estavam a tentar judaizar as igrejas em Galácia queriam de alguma forma se gloriar por transformar os judeus em hebreus. Prosélitos, fazer prosélitos. Nós convertemos aquelas igrejas dos circuncisos, agora tornaram-se circuncisos. Então Paulo vai dizer assim, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Para vocês se tornarem a glória deles. Claro que a glória deles no seio da comunidade deles. A circuncisão está naturalmente à vista aí nessa crítica. Em 1 Coríntios 1, 21 a 23, Paulo vai falar o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, quer dizer, o Evangelho, porque os judeus, atenção, pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ela usar o termo Cristo Deus. Na igreja é que é de Cristo crucificado. Escândalo que eu já conheço. Há dificuldades na realidade com porque a crucificação de Jesus para o judeu é uma coisa que está certo, porque na lei, por exemplo, para a famosa a dita teologia da prosperidade e outras versões da mesma coisa, qualquer ideia de sofrer como cristão na justiça, sendo justo, sendo piedoso, não faz parte da mentalidade desse evangelho que é pregado aí. Mas Paulo não entendeu assim.
Ele, ao contrário, está a olhar para aquelas pessoas, está a dizer assim, estes estão a pregar outro evangelho. O outro evangelho, uma das suas características é fugir do sofrimento por causa de Jesus. O verdadeiro evangelho é participativo. Participamos de Cristo em sua vida, em sua cruz e esperamos participar da sua ressurreição. Não há como eu querer a ressurreição de Cristo se eu nego a crucificação de Cristo. Não há como eu ter a esperança que vou estar com Deus, vou viver com Deus, vou ser ressurreto, quando eu não estou disposto a sofrer como Jesus sofreu e foi crucificado. Não existe isso na forma que Paulo está a entender as coisas. Gálatas 3, 2 a 3, ele diz: gostaria de saber apenas uma coisa. Depois de ele ter feito aquela primeira pergunta, claro que é uma pergunta retórica, os Gálatas não conseguem responder. Ele diz: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Uma pergunta que resume muita coisa, da teologia que Paulo está a tentar incutir às igrejas de Galácia. Algo que nós precisamos entender. Ele aqui está a fazer um contraste entre o Espírito Santo e a lei. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pela carne? E sabem por que o termo é carne aí? Porque a marca da lei é a circuncisão. O debate que está a acontecer aqui é que esta gente está a dizer assim, vocês devem se circuncidar, vocês devem se tornar judeus. Para se tornar judeu era preciso circuncidar-se, para a pessoa dizer, não, eu agora sou um dos filhos de Abraão, porque Abraão recebeu a marca da circuncisão, a herança, as promessas no Velho Testamento vinham dessa ideia que não todo que faz parte da aliança tem que ser circuncidado. Lembramos? Até os servos de Abraão foram circuncidados. Era essa marca, é uma marca na carne. E Paulo então está a perguntar, mas é como então? Vocês ouviram a palavra, creram na mensagem, na proclamação, abraçaram o Evangelho de Cristo e agora vocês acham que vão ser aperfeiçoados pela circuncisão? Não, são coisas diferentes. Então, o Espírito Santo está em contraposição à lei, ao Velho Testamento. O Espírito Santo está como a marca do Novo Testamento. Quem está em Cristo tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz o papel que supostamente alguns queriam alcançar guardando a lei. Você quer ser justo, né? Como vemos no capítulo anterior, ser justificado. Você quer ser justo, quer ser aperfeiçoado. Não é guardando a circuncisão, não é guardando o sábado, não é guardando essas coisas. É pelo Espírito Santo. Essa é a visão de Paulo. E isso até hoje faz confusão na cabeça de muita gente. E vejam que aqui, agora, o mesmo conceito que no capítulo anterior o termo usado foi justificado, ele aqui traz um outro termo, que é aperfeiçoar. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pela carne? Quer dizer que olhar para a justificação também envolve olhar para o aperfeiçoar de Deus, alguém ser perfeito. O justo é perfeito. E não é perfeito porque guarda o sábado, porque não come carne de porco, porque não é isso. Não é isso. É o Espírito Santo em nós que nos justifica, que nos aperfeiçoa. O processo em nós é pela obra do Espírito Santo em nós.
E isso vamos ver, sobretudo quando chegarmos ao capítulo 5, onde o mesmo Paulo vai falar sobre as obras da carne versus os frutos do Espírito. No verso 5, por exemplo, de Gálatas 3, ele vai dizer: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. É importante nós vermos como Paulo está a posicionar o Espírito Santo. Todo o desejo de ser justo fora do Espírito Santo é loucura, é tolice. Só podemos ser perfeitos pelo Espírito Santo. É isso que a lei não produzia. As obras da lei, ou a prática da lei, que tem a ver com os vários elementos como a circuncisão, como a guarda de dias, festividades judaicas, aqueles traços que faziam do judeu um povo separado em relação aos outros, não tornam ninguém justo. Esse é o argumento fundamental. Então, no verso 4, ele diz: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. E aqui temos que nos perguntar: se realmente Paulo acreditava que uma vez salvo, sempre salvo, como alguns defendem, como é que vamos encaixar essas palavras? Porque ele está a dizer, ele começa na pergunta e diz, vamos só voltar muito rapidamente. Ele diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar na carne? Quer dizer que essa gente tinha o Espírito Santo dentro deles. Ele está a falar com cristãos que tinham o Espírito Santo. Mas ele no verso 4 está a dizer: mas será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Mas vocês querem desfazer toda a obra, tudo o que Deus fez entre vocês? No verso 1, naturalmente... Não, no verso 1 não, acho que o verso 2 mesmo. O verso 2 em si. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Vocês receberam o Espírito Santo pelo Evangelho? Ou pela circuncisão? Ou por guardar o sábado? Ou por não comer isso e aquilo? Ou por festejarem assim ou de outro jeito como os judeus? É importante vermos isso. Então Paulo, quando vai falar sobre se sofreram em vão, Paulo não nos deixa claro que sofrimento ele tinha em mente. Mas nós podemos imaginar, até porque já anterior, quando nós falamos sobre a forma que Paulo olha para o Evangelho de forma participativa, ele está a dizer que essa gente já estava a participar da cruz de Jesus. Eles já sofreram os sofrimentos de Jesus como cristãos, mas por alguma razão estavam a querer anular tal experiência nobre. Em Lucas 6, o nosso Senhor Jesus vai falar no versículo 22: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Nem sempre sofrer por Jesus significa apanhar porrada, ser crucificado literalmente, nem sempre é isso. Por vezes, por você abraçar os princípios de Jesus, vais perder uma promoção no serviço. Vais perder amigos. Vão falar coisas erradas contra ti. Vão dizer: aquele gajo pensa que ele é o único justo que há. Ele pensa assim, assado cozido. Vão inventar coisas sobre ti. Tem várias formas de sofrer. E no tempo dos nossos apóstolos aqui, sabemos que ser cristão envolvia
muitas situações que por vezes não eram positivas, né? Vamos começar por exemplo, para como os cristãos eram vistos pelos próprios judeus. Para os judeus, vamos olhar para Jesus que foi crucificado. Vamos olhar para o Paulo que perseguia a igreja. Perseguia quê? A igreja. Então a igreja passou por uma perseguição dos judeus. Havia isso, né? A igreja em relação aos romanos ou aos gregos. Os cristãos, por exemplo, se afastavam do culto ao imperador e se afastavam dos cultos aos outros deuses. E sabes qual era o nome que eles eram chamados por causa disso? Ateus. Nós hoje usamos o termo ateu para falar de uma pessoa que não acredita em Deus. Naquele tempo, o termo ateu era usado para os cristãos porque os cristãos só acreditavam num único Deus. Todos os outros deuses para os cristãos não eram dignos de qualquer adoração, não eram nada. Então lhes chamavam de ateus. Não era uma palavra bonita, uma palavra crítica. Eles eram pessoas de alguma forma impiedosas na visão dos pagãos. Isso não é boa coisa, é calúnia. Os cristãos se separavam dos ambientes e das festas e banquetes que tinham um cariz de idolatria, porque ofendia a fé cristã. Então, a nível social, já havia uma separação dos cristãos. Eles se separavam e é claro que o povo conseguia olhar para eles e esses aí são daquela nova seita aí. E quando te chamam daquela seita aí, não sei se seita é uma coisa positiva. Até hoje também não é usada de forma positiva, né? Eles eram também acusados de aquilo que em latim eles chamam de odium generis humani. Ódio generalizado contra a humanidade. Em outras palavras, porque os cristãos não se envolviam nos banquetes e nas festividades pagãs, mantinham-se separados, embora não fossem os únicos, os judeus também faziam isso, mas isso era interpretado como se eles odiassem os seres humanos, porque todos os outros povos estavam envolvidos naquelas coisas. Eles separavam-se, eles se separam, eles odeiam os seres humanos, só se amam entre eles. Era uma acusação que também sobrecaía sobre os cristãos. E, por essa razão, eles eram objetos de toda sorte de calúnia, de invenções de todo tipo. E vamos ler um trecho da opinião típica que os romanos tinham sobre os cristãos naquele tempo. Eu vou ler isso que diz assim: como podemos testemunhar sem dor os ataques contra os deuses feitos por esta facção miserável, ilegal e fanática? Eles recrutam da escória da população pessoas ignorantes e crédulas, fazendo delas cúmplices em suas reuniões noturnas, após jejuns solenes e repastos antinaturais. Eles se unem, atenção, não por um juramento, mas por um sacrilégio. São uma raça que se esconde e foge da luz, silenciosa em público, eloquente em seus retiros. Eles se reconhecem por sinais secretos e se amam quase antes de se conhecerem. São unidos por uma religião de devassidão. Chamam-se uns aos outros de irmãos e irmãs. Essa aqui é a visão resumida de como um pagão romano dedicado olhava para os cristãos. E isso, naturalmente, que representa uma forma de sofrimento, de perseguição. Estamos a falar de um mundo onde a honra e a vergonha é que pautavam a forma como eles olhavam para o mundo. Logo, uma pessoa envergonhada, criticada, caluniada, era alguém que estava a sofrer perseguição.
Versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, Paulo continua, e que opera maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Outra, ele só está a fazer perguntas profundas e perguntas centradas no Espírito Santo. Por quê? Porque ele não separa naturalmente a crucificação de Jesus com a vinda do Espírito Santo. Isso é muito interessante. Então, quando ele está aqui a dizer, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé, ele está a dizer que a pregação da fé está em contraposição com as obras da lei. Quais são as obras da lei? As obras da lei têm nada a ver, tem nada senão a ver com todos esses marcadores de identidade judaica. Isso é circuncisão, leis sobre como o que é que se deve comer, o que não se deve comer, como se deve comer, as observâncias dos festivais religiosos, naturalmente tendo o sábado como principal destes aí, né? Então essas coisas todas é que ele está a dizer assim, não, essas coisas não trouxeram o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo pela pregação do Evangelho. A fé aqui é o Evangelho de Cristo. É a graça, é a proclamação da Boa Nova. Verso 6, ele diz, considerem o exemplo de Abraão. Aqui ele está a trazer já um enquadramento teológico do que ele está a criticar, para ajudar as pessoas a entender biblicamente. Ele diz, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Quem creu? Abraão. Lembramos-nos de Gênesis 15, versículo 16. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Mas atenção, quando Abraão foi declarado justo, era circuncidado ou não? Abraão já era circuncidado quando foi declarado justo ou não? Ainda não. Abraão era judeu quando foi declarado justo? Não. Ele era uma pessoa que vivia na cidade de Ur, entre os caldeus, pagão. Deus lhe manda sair de lá, ele acredita em Deus. E depois Deus vai lhe fazer promessas e ele acredita em Deus e Deus vai lhe considerar um homem justo. Vai acreditar nele essa fé como justiça. E é este o exemplo que está na mente de Paulo. É tipo, todos vocês que estão aqui, que creram em Deus, e aqui crer em Deus já está a significar crer no Evangelho. Também são justos como Abraão foi, mesmo estando incircuncidados. Não precisam da circuncisão para serem declarados justos. É essa mensagem que Paulo tem no coração. E está a usar mesmo a lei para contrapor os argumentos dos agitadores, daqueles que eram de alguma forma seus inimigos. Versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, aqui do Evangelho, estes é que são filhos de Abraão. Vejam que aqui o ser da fé não pode significar somente aqueles que creem. Porque nós podemos acreditar em muita coisa. Tiago, por exemplo, vai nos dizer assim, Tiago 2, 19 a 20. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aqui a questão é que tipo de fé é essa? Não basta você dizer eu acredito que Jesus é o Salvador. Não basta você dizer que acredita com a tua mente. Não. Ele aqui está a dizer, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, é preciso ser do Evangelho. É preciso ser da graça. É preciso ser
da boa nova. Ser é diferente de simplesmente dizer que eu creio. Porque você pode crer como os demônios acreditam. Abraão, por exemplo, vai crer na mensagem de Deus. É aí onde vamos já ver. Ele creu na mensagem de Deus e orientou a sua vida segundo essa mensagem. Os demônios creem que há um só Deus, mas não orientam as suas vidas segundo os princípios de Deus. Essa diferença é que eu estou a tentar enfatizar, que não é somente crer. Não. Aqui, os que são da fé quer dizer aqueles que vivem segundo a boa nova, porque o evangelho pregado de Cristo tem os seus preceitos, tem a sua visão das coisas. Os que são da fé vivem daquele jeito, abraçaram a fé, o evangelho como um todo e dispuseram-se a seguir o que o evangelho implica. Se não chegarmos até aí, é muita confusão. Em Gênesis 12, 1, o que é que nós vamos ler de 1 a 3? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa que Deus fez a Abraão abrangia não somente os que vieram a ser chamados de hebreus, mas todos os povos, inclusive os gentios. É aí onde ele está a tentar chegar com trazer a imagem de Abraão, porque Abraão de origem era gentio. E as promessas que Deus fez a Abraão envolvem todos os povos, inclusive nós. Isaías 49, 5 a 6. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo. Lembram que essa é a mesma visão que Paulo tem sobre ele próprio? Que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe? Pois ele também se vê como um profeta. Ele diz: e agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Atenção, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então Deus sempre teve um plano para os outros povos, para além dos judeus. Isaías 42, 5 a 7. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está. Quais são os povos que estão debaixo da terra? São os judeus? Todos. Não. Então ele diz: e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei, darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Essas palavras o próprio Jesus usou no seu ministério. Que Jesus não veio só para os judeus, veio também para nós. E essa é a percepção que Pedro vai ter quando vamos ler em Atos 10, em Atos 11, quando ele vai ser levado à casa de Cornélio e vai pregar aquela casa de gentios. O que é que ele vai falar no versículo 34 a 35? E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que,
em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Vejam as palavras de Pedro, Atos 10, 34 a 35. Ele diz: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável. Quem é que Deus gosta? Para Pedro, aquele que, vejam, aquele que, para Pedro, quem é agradável a Deus, as características, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E faz o que é justo. E nós vivemos num tempo que sempre que alguém fala sobre fazer alguma coisa, está a pregar salvação pelas obras. Não. Quando Paulo está a falar sobre as obras, está a falar de outra coisa. Não são as obras de amor que estão em jogo, ou as obras de justiça que estão em jogo. Quando Paulo critica alguém buscar se justificar pelas obras, é pelas coisas que a lei mandava, que diferenciavam o judeu dos gentios. E quando o mesmo Pedro vai ser depois confrontado na igreja dos judeus, com os judeus, vamos ver a defesa dele no versículo 15 a 17. Ele diz: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Quer dizer que o fator principal que os apóstolos entendiam, que estava a mostrar que alguém era de Deus, que era justo aos olhos de Deus, era aceitável aos olhos de Deus, era ter o Espírito Santo. Não era circuncisão. Não, é o Espírito Santo. E ele vai dizer: e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quer dizer, o judeu está a falar dos gentios, quando havemos crido no Senhor Jesus, fé, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ele perguntou. Se eles receberam o Espírito Santo, quem sou eu para dizer que alguma coisa estava errada? Infelizmente é exatamente isso que está a acontecer na igreja com os irmãos de Galácia. Eram algumas pessoas a tentar dizer que não bastava a fé, não bastava o evangelho, tinham que fazer mais alguma coisa. São essas obras da lei, circuncisão, guardar o sábado, guardar a lei de Moisés. Então é preciso nós entendermos esse fio aí no fundo. Versículo 8, ele diz: prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé, aqui pela fé voltamos a enfatizar pelo Evangelho e não pela lei, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. É a proclamação das bênçãos da boa nova. É isso que Deus proclamou a Abraão e que ele creu. E essas bênçãos estão em contraste com a lei, porque a lei promete maldição a todos aqueles que não guardarem cada ponto, né? E é assim que no versículo 9 nós vamos ler: assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Os que são do Evangelho são abençoados com Abraão, tal como Abraão creu. Creu em quê? Na mensagem do Evangelho, a boa nova que Deus lhe tinha dado, do tipo: através de ti eu abençoarei todas as nações. É isso que Jesus encarna. Então a lei está ligada à maldição, tal como a fé está ligada às bênçãos de Abraão. Essa é a visão que Paulo está a apresentar. Então, Abraão foi considerado justo quando ele creu e não quando ele recebeu a circuncisão. Já falamos mais ou menos disso. A circuncisão foi o selo da sua justiça, não foi a declaração que ele era justo. Não. Versículo 10,
Já os que são pela prática da lei, pelas obras da lei, estão debaixo de maldição. Ele diz, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ele está a citar Deuteronômio 27 e 26. A lei, quando foi estabelecida, havia uma lista de bênçãos para os que iam obedecer e havia uma lista de maldições para quem não obedecesse ainda um daqueles mandamentos. Então, Paulo está a dizer assim que o fundo da lei não pode ser separado dessa maldição que ela apresentava aos seus seguidores, aos que faziam parte desta aliança. Mas de jeito oposto, a proclamação da fé estava ligada à bênção. Então ele está a exaltar a graça. No verso 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois, ele vai citar o Velho Testamento, Abacuque 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Agora, aqui uma coisa bem interessante. A palavra fé em Abacuque, ela é maioritariamente interpretada, traduzida como fidelidade, não como fé no sentido de crer. Então me parece que Paulo está a fazer uma mistura dos dois conceitos de crer e ser fiel. Na verdade, a palavra grega pistis vai trazer esses vários significados. Fidelidade, fé, crer, é a mesma palavra. O segundo maior significado desta palavra, traduzida a fé aqui em Abacuque 2,4, seria honestidade. E a terceira, verdade. Se nós tivéssemos que aplicar o significado maioritário, seria o justo viverá pela fidelidade. Ser fiel a Deus. E o contexto do livro de Abacuque é este profeta a lamentar a situação degradante, perversa, injusta que Israel estava envolvida, no caso, o Reino do Sul, Judá, mas e sobretudo a injustiça da Babilônia, né? E ele então vai lamentar diante de Deus. E é Deus que depois vai lhe revelar o castigo que ele estava a preparar contra a Babilônia. Mas essas palavras de Deus são uma espécie de conforto para Abacuque, para dizer assim, não, aqueles que forem fiéis, eu estarei com eles, vão viver. Então o contexto aqui é a questão da justiça. Oh Deus, o mundo está tão perverso, parece que tu não estás a fazer nada, parece que não há justiça, é como? E Deus diz, não, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fidelidade. Eu sei, eu farei justiça, porque no final do dia é aquele conceito que nós falamos de justiça. Não é justo que o justo morra e acabou. Quando os injustos enchem as suas barrigas, vivem meio que felizes, entre aspas, neste mundo, né? Então o contexto aqui é mesmo a justiça de Deus que está em jogo, daí ele responder que o justo viverá pela fidelidade. 12 a 14, estamos já chegando no nosso fim. Ele vai dizer, a lei não é baseada na fé. A lei não é baseada no Evangelho. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Segundo Levíticos 18, 5. Versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Agora que veio o Evangelho, já não estamos mais, não precisamos viver naquela maldição da lei, nas promessas de maldição que ela tinha. Ele diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição. E quando é que Cristo se tornou maldição?
ele vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Deuteronômio 21, 23. E há pessoas que vão ensinar que Jesus Cristo na cruz era mesmo uma maldição aos olhos de Deus. Por essa razão é que Jesus vai dizer, segundo eles: Pai, Pai, por que é que tu me deixaste? Eles dizem porque naquele momento Jesus não somente tinha os nossos pecados, mas ele próprio mesmo tinha se tornado pecado. Mas não é nada disso que essa passagem está a nos dizer. Aqui está claro que Cristo se tornou maldição. Cristo se esvaziou ao ponto de aceitar a cruz. E a cruz, aos olhos dos judeus, é maldição. É o sacrifício de Cristo por nós, o seu amor profundo por nós, que lhe fez aceitar parecer aos olhos dos judeus uma maldição. É aquilo que em Colossenses vai dizer que ele, mesmo sendo da forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou, se fez de servo e achado naquela forma humana, ele aceitou aquela morte cruel e morte de cruz. É isso que está em jogo. E é por essa razão que Paulo está chateado e muito furioso. Porque toda essa afronta de trazerem um outro evangelho estão a afrontar o mistério desta humildade de Jesus, deste sacrifício, que ele vai falar um pouquinho mais à frente. Vejam, 14 e o último verso. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A fé aqui não é crer, a fé aqui é evangelho, boa nova. E o que é que esse verso 14 está a nos dizer? Paulo vai entender que a crucificação de Jesus era a porta pela qual as bênçãos de Abraão chegariam também aos gentios. Exatamente como isso acontece na cruz, ele não descreve aqui, mas não há dúvidas que essa é a forma como Paulo entende que na cruz de Jesus está a porta para as bênçãos de Abraão alcançarem a todos nós, a todos os povos. Então, essa porta não podia ser fechada por aqueles que estavam a enfeitiçar as igrejas em Galácia. Essa porta não podia ser fechada pelos agitadores nem pelos confusionistas, né? Então, aí está o porquê que ele chama o ensino dessa gente de outro evangelho. Diz que quem prega outro evangelho que seja maldito. Terminamos lendo Colossenses 1, 19 a 23. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Se permanecerdes, aqui é um se. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, né? Toda essa interpretação de Paulo sobre o significado da cruz de Jesus para reconciliar os povos para com Deus, seja judeu, seja gentio, tudo isso volta no
ponto crucial que ele quer ensinar aqui, que é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo está reconciliado. E quem está reconciliado está justificado. É este Espírito Santo no cristão que faz o cristão, assim como nós acabamos de ler aqui. Volto só a ler porque poderá alguém não ter entendido o que eu estava aqui a tentar enfatizar com Colossenses 1. Ele diz: para perante ele vos apresentar santos, é obra do Espírito Santo, irrepreensíveis, obra do Espírito Santo, inculpáveis, obra do Espírito Santo, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Então, em suma, o argumento de Paulo é: se temos o Espírito Santo, somos justos, temos a lei de Deus no nosso coração. Vamos caminhar no amor que vem, que é fruto do Espírito Santo, e não buscar guardar as obras da lei. As obras da lei não vão nos tornar santos, nem justos, nem puros, nem irrepreensíveis. Essa é a crítica, essa é a resposta de Paulo, e que faz muito sentido também para nós, porque por vezes andamos a ouvir aí algumas pessoas a pregar: tens que guardar isso, não podes comer isso, não podes tocar aquilo. Não, essas coisas não têm nada a ver com a justiça de Deus. É o Espírito Santo em nós que nos faz justos. É Ele que nos endireita os caminhos. Que Deus nos abençoe. Amém.